Hoje a gente tinha combinado de falar um pouquinho de inteligência emocional, então acho que a gente pode começar um pouco com esse assunto, e aí eu já vou depois vou falar bem brevemente, a ideia é que seja apenas um resumo, assim, de uma reflexão que a gente pode ir tendo. Então, gente, dentro da CNV, eu descobri que é muito importante a gente trabalhar com a inteligência emocional. E a inteligência emocional está diretamente ligada com a meditação, né? Ela Quando a gente fala em inteligência emocional, a gente pensa em várias técnicas, né, várias coisas, científicas, procedimentos, protocolos, né, que isso que eu queria dizer de como ter inteligência emocional, como desenvolver isso. E o que eu fui descobrindo com a prática é que primeiro a gente precisa de presença. E, né, obviamente a meditação entra aí em primeiro lugar, que é estar no momento presente. Se a gente não estiver prestando atenção no nosso corpo, nas nossas sensações, nos sentimentos que emergem, como esses sentimentos se manifestam no corpo, não tem como a gente desenvolver inteligência emocional, não vai ter como a gente nomear aquilo que a gente está sentindo e conseguir comunicar para o outro. Então, a gente começa com a presença, a gente começa com esse contato com as sensações do corpo, para depois a gente começar a se perguntar algumas coisas, para a gente poder entrar num lugar de reflexão, que acho que a inteligência emocional ela exige um lugar de autorresponsabilidade, de compromisso com a gente mesmo, de aceitação com aquilo que está ocorrendo emocionalmente. E aí a gente pode dizer, né, os sentimentos, as emoções, eles são biológicos, eles são físicos, eles são químicos, então não é só deixar pra lá, né, é realmente aceitar aquilo que tá acontecendo e acolher. E aí a gente pode começar a perceber, né, como eu me sinto com relação ao mundo, eu por que essas sensações, né, por quê? Como que a gente elabora isso, da onde vem, o porquê, ou quais expectativas eu tenho, ou por que não era pra eu estar me sentindo desse jeito, né, quando a gente se coloca nesse lugar. E como que eu me sinto quando eu percebo os meus próprios sentimentos? Porque aí são 2 processos que vão acontecendo. Eu percebendo os meus sentimentos, aquela consciência que observa, percebendo os sentimentos, e eu reagindo ao que eu tô percebendo dos meus sentimentos, que é o que eu falei: "Ah, não era pra eu estar sentindo isso. Ah, nossa, quando eu percebo que eu tô triste, eu fico ainda mais triste, né, porque parece que vai pesando a sensação de tristeza". Então são essas sensações que a gente pode ir entrando em contato para, de fato, começar a desenvolver uma inteligência emocional, que é nada mais do que um contato muito íntimo com as nossas emoções e entender, de fato, o que essas emoções significam pra gente. Não só perceber, mas entender o que aquilo significa. E aí, claro que uma segunda etapa, um segundo passo seria a nomeação dos sentimentos. Então, às vezes, fica mais fácil de compreender aquilo que está acontecendo se eu consigo classificar. Então aqui é um passo inicial que a gente toma de classificar e de nomear para o nosso próprio entendimento. Mas, depois de um tempo, a gente pode desapegar um pouco dessas classificações, até porque dentro da meditação a gente entende que os sentimentos eles são ondas de energia, ondas de sensações que passam. Então tá tudo bem se eu não der um nome para isso, mas talvez nesse primeiro momento seja importante a gente nomear, para a gente poder se entender e se conhecer melhor. Então a gente se familiariza com esses sentimentos, a gente classifica, bota ali na caixinha, no nome, na etiqueta. Isso vai nos ajudar a, primeiro, né, quando a gente classifica, a gente memoriza que sensações que a gente estava tendo quando eu dei aquele nome, por que que é isso, ou qual situação é um gatilho para esse sentimento para mim. E aí quando aparecer de novo, eu vou saber o que está acontecendo. Eu já vou identificar: "Ah, tô me sentindo frustrada de novo por causa disso, disso, disso", porque me remete àquela situação. Ou: "Nossa, eu sei que esse aperto na barriga é uma forma do meu corpo me dizer que eu tô ansiosa, antes de eu realmente ter uma crise de ansiedade". Então, a gente vai sacando esses pequenos pontos para que a gente possa, primeiro entender, conhecer e depois reconhecer quando aparecer de novo, e aí, de fato, a gente evitar ter que chegar naquele extremo da emoção, para a gente poder se ouvir, se entender e
né, finalmente entender o que o nosso corpo está dizendo sobre aquilo. Então a gente vincula a um símbolo, né, a uma palavra para poder expressar para a gente mesmo e para as outras pessoas, né. Então quando a gente chegar lá no fim do caminho da CNV, a gente vai entender o porquê que é importante nomear os sentimentos, porque aí eu consigo me comunicar com outra pessoa, e aí eu uso as palavras do senso comum para que outra pessoa entenda do que eu tô falando, né, que sentimento é esse, porque não adianta eu inventar uma palavra que eu sei o que ela significa, mas outra pessoa não, então vamos usar palavras comuns. E acho que é importante nesse esquema todo da gente entender que, os sentimentos eles são mensageiros, e essas mensagens eventualmente nos comunicam necessidades, que é onde a CNV quer chegar, né, é a base da CNV, por isso que a gente está falando de inteligência emocional, trabalhando na ideia de trabalhar a CNV. Então, esses sentimentos, eles vão ali passando algumas mensagens sutis, até que eles se tornam intensos o suficiente para a gente perceber eles. Se a gente não percebe, eles vão ficando mais intensos, e mais intensos, e mais intensos. É por isso que, eh, às vezes a gente tem crise de ansiedade, crise de pânico, não sabe muito bem de onde vem. Claro que pode ser uma condição de saúde, mas também pode ser muito mais provavelmente ligado a uma condição emocional de algo que está ali há muito tempo pedindo para ser olhado. Então, esses sentimentos e como a gente de fato se sente sobre as coisas, a primeira reação que surge é o ponto de maior autenticidade e honestidade que a gente vai ter de entender quais são os nossos valores e quais são nossas vontades e necessidades. Então não adianta eu analisar um sentimento depois que eu já refleti sobre uma situação, mas qual foi o primeiro sentimento, a primeira sensação que me veio quando eu presenciei alguma coisa, quando eu vivenciei alguma coisa, positivo ou negativo. Isso vai dizer do quanto aquilo faz sentido para mim ou não faz. Ou nas palavras do budismo, né, se é um apego ou se é uma aversão, se é inveja, se é ignorância, se é espera aí, deixa eu ver o outro. É inveja, ignorância e ganância, né, que o budismo coloca que são os 3 venenos do sofrimento. Então já vinculando o quanto que isso pode se relacionar com a meditação, da gente ir interpretando, tentando entender quais são esses sentimentos, nossos valores por trás deles, nossas ideias, expectativas, nossas vontades, necessidades, e dentro da linguagem da CNV, o que está sendo atendido como uma necessidade ou não. E aí a gente se conecta com a gente mesmo, se perguntando o que que é importante para mim nesse momento ou nessa situação, para entender qual é a mensagem que está por trás desse sentimento. E acho que isso é uma grande ferramenta, assim, de um valor muito precioso, assim, o que que é importante para mim aqui, a partir disso que eu estou sentindo. E a gente também vai se conhecendo um pouco mais, né, às vezes a gente acha que tem tudo garantido, tudo certinho, e na hora que a gente sente outra coisa diferente do que a gente esperava e vai descobrir que não era bem assim. Então o sentimento sempre vai estar comunicando uma necessidade sempre vai gerar um sentimento. Acho que esse é um ciclo que a CNV coloca muito claro. E aqui eu trouxe uma roda de emoções para a gente entender que talvez o nosso vocabulário para expressar essas emoções seja muito pobre por enquanto. Não sei como que é para vocês, a gente já já a gente vai conversar, mas geralmente a gente fala assim: "Ah, eu tô calmo. Ah, eu tô triste. Ah, eu tô muito brava. Ou eu tô feliz". Beleza, são emoções válidas, dá para ser isso. Mas talvez a gente possa ser um pouco mais específico, isso vai nos ajudar e ajudar as outras pessoas também. "Ah, eu tô calma", mas não é exatamente calma, eu tô pensativa, eu tô mais introspectiva, ou eu tô mais, tô calma, mas eu tô confiante. Eu tô calma no sentido de: "Ai, eu tô relaxada", ou "Ai, eu tô mais serena, tô mais confiante", né, no sentido de estar confiando na vida, então por isso eu fico calma, ou tô agradecida. Então acho que a gente pode ir classificando de uma forma um pouco mais minuciosa, e por isso que é importante a gente ir gerando um vocabulário, que é o que a gente vai estar fazendo nas próximas semanas. Então eu tô feliz, mas talvez não seja bem feliz, talvez eu esteja mais criativa, talvez eu esteja, na verdade, esperançosa, ou me sentindo animada para alguma coisa, me sentindo estimulada,
ou eu tô feliz, mas eu tô numa vibe mais divertida, mais brincalhona, ou mais otimista. Então tá vendo que é um sentimento comum a felicidade ou a tristeza, mas na verdade ele pode estar comunicando muitas coisas diferentes. Então, aqui só para mais um exemplo, né, eu tô triste, mas talvez a minha tristeza seja porque eu tô envergonhada, ou de fato eu tô deprimida com alguma coisa, ou na verdade eu não tô triste só pela tristeza, mas é porque eu tô me sentindo sozinha, ou porque eu tô me sentindo entediada, ou cansada, ou na verdade tô apática, assim, não tô a fim de me conectar com nada, né. Então a gente pode ir infinitamente aí esmiuçando esses sentimentos mais básicos.